Então, basicamente, aí desde os meus 9 anos de idade até mais ou menos 18, a minha rotina era basicamente assim. Eu acordava, né? E aí eu ficava no YouTube ou jogando. Aí eu tinha a minha tarefa obrigatória, que era a escola, obviamente, né? Que todo mundo tem, infelizmente. Aí eu voltava pra casa, ficava no YouTube ou jogando o dia inteiro. E aí o ciclo repetia depois de dormir, né? Eu acho que você provavelmente consegue se identificar com isso. Eu sei que a rotina de muita gente nessa idade aqui, nesses últimos anos, foi assim. Isso aqui, por um lado, é muito ruim, por um lado, é muito bom, né? Ficar tanto tempo fazendo uma coisa só, que é jogando, acabou me ajudando a desenvolver uma certa disciplina, de certa forma, porque eu ficava muito bom nos jogos que eu jogava, né? Então, por exemplo, no CSGO eu consegui juntar muitas horas, 2.000 horas de jogo. Eu acho que o meu maior ranking, jogando sozinho sem um time, foi Águia. Jogando com um time fechado foi ali perto do Supremo, o meu recorde. No League também eu consegui chegar muito rápido em Platina sozinho, depois eu consegui crescer mais com o time fechado. Mas eu aprendi desde cedo aí jogando, né? Que basicamente quanto mais horas você coloca em algo, em seja lá no que for, em qual jogo for, seja em League of Legends, em CS, melhor você fica, né? Então maior a sua recompensa. No mínimo, além de estragar o meu cérebro e me desenvolver TDAH e autismo, me deu isso aqui, né? Uma certa disciplina e um entendimento de como funciona o esforço. E algo que eu notei, conversando com muitos gamers nessa época, né? Inclusive, hoje a maioria dos meus amigos já foram gamers também, já passaram por essa rotina. Eu notei que a maioria dos gamers querem ficar ricos, né? Eu não sei o que é exatamente que atrai essa mentalidade, mas todos querem ficar ricos, eles querem fazer muito dinheiro. E eu vejo algo em comum com todos os gamers, todo mundo que joga, igual eu pensava, na verdade, que eu via no Instagram, por exemplo, esses moleque aí de 18, 17 anos de idade, que faziam aí R$ 1 milhão por ano, que eram milionários, que tinham casa e carro, e eu ficava, porra, esse cara aqui é um baita de um idiota, tá? O que que ele tem que eu não tenho, que ele tá fazendo tanto dinheiro assim? Eu sou muito mais esperto que ele, eu sou muito mais inteligente, eu tenho muito mais tempo que ele, o que que ele tá fazendo que eu não tô, o que que ele sabe que eu não sei, que tá colocando R$ 1 milhão na conta do banco dele e não na minha? E aí eu não notava a própria hipocrisia, né? Se eu sou mais inteligente, se eu sou melhor, por que que eu tô jogando em vez de fazer dinheiro, né? Eu acho que todo gamer é assim. Eu não notava na época que onde você colocava suas horas, levava você pra um certo resultado específico, né? Então, por exemplo, se eu colocasse ali as minhas horas em CS, que era o meu jogo favorito, eu ia aumentar o meu ranking. E é basicamente isso que dá pra fazer jogando CS, né? Você aumenta suas habilidades e aumenta o seu ranking. Se eu colocasse todas as minhas horas no YouTube, por exemplo, talvez eu aprenderia uma coisa ou outra, né? Dependendo de como eu consumisse conteúdo, mas na verdade na maior parte do tempo eu estaria ali destruindo meu cérebro, né? E só então aos 18 anos eu fui perceber que se eu colocasse essas horas diárias aí de tela, que eu tinha 18, vamos arredondar para 12 aqui, né? Horas de tela por dia. Se eu colocasse essas horas em trabalho, quem diria, né? Olha só, qual que é o resultado de trabalhar muito? É fazer muito dinheiro. E eu só comecei a perceber isso ali com 17 anos, quando eu fui contratado para fazer alguns designs e algumas edições de vídeo. Então eu fazia na época o que se chamava ali de nuggets, né, que era a versão antiga dos cortes. Então a pessoa mandava um vídeo longo ali, de digamos 30 minutos, vários tópicos, né? E daí você transformava em vários vídeos pequenininhos de 1 minuto pra postar no Instagram, pra postar, na época não tinha TikTok ainda, né? Pra postar nas plataformas de vídeo curto. Eu era pago aí, obviamente dependia do cliente, mas a média era aí de 10 a 20 reais por vídeo desse daqui. No fim do mês, aos 17 anos, eu tava fazendo aí por volta de R$ 1.000 por mês fazendo esses cortes aqui. E do nada me chegou na mente assim, tá, se eu tô fazendo R$ 1.000 por mês e eu gasto aí, vai, 1 hora por dia trabalhando e o resto do meu tempo jogando, e se eu transformasse a minha 1 hora em 12? Será que eu faria 12 vezes mais? Será que eu faria R$ 12.000 se eu só fizesse 12 vezes mais trabalho? E olha, eu não tava tão errado, porque um ano depois, literalmente, eu atingi R$ 1 milhão faturados ali com edição de vídeos. Eu vou te mostrar como foi agora. E eu vou te mostrar também como você pode aplicar isso para si mesmo, né? Então, aos 18 anos, eu decidi sair da escola, eu saí no meio do ensino médio, e eu decidi focar completamente na edição de vídeos ali, tá? Eu já falei sobre isso em vários vídeos do canal, como foi a estratégia exata, as mensagens que eu enviei para possíveis clientes, como eu consegui clientes, qual mercado eu trabalhei, como eu me profissionalizei. Mas para resumir aqui para vocês, eu não mudei muito de mercado, tá? Eu comecei a fazer cortes ainda, que estavam em moda no mercado americano, para gringos. Então, para clientes gringos que pagavam aí $7 por corte para mim. E literalmente, 2 meses depois de sair da escola aí, eu tava fazendo aí por volta de R$ 20.000 por mês com esses cortes muito baratos. Literalmente, a única coisa que eu fiz foi pegar as 12 horas de tela que eu tinha aí por dia e transformar, em vez de jogar, eu tava trabalhando, editando esses vídeos, né? Só para fazer um cálculo aqui rápido com vocês, né? Então, R$ 20.000
Foi o meu segundo mês ali, né, faturado com edição de vídeos com esses cortes. Se a gente dividir aqui por R$ 35, que é quanto eu ganhava por corte, né? A gente tem uma média aí de 570 vídeos. Eu vou arredondar para 600 para a conta ficar mais fácil, né? Então 600 vídeos por mês. E eu trabalhava todos os dias, incluindo fins de semana, tá? Eu não parava nem um pouco. Então dá mais ou menos aí 20 vídeos por dia. 20 vídeos por dia. Eu levava em média de 30 minutos até 1 hora para fazer cada um desses. Então vamos botar aqui 45 minutos, vai? Só de média, né? 45 minutos por vídeo. Então eu tava trabalhando aí uma média, né, de 15 horas por dia todos os dias. Literalmente, igual eu falei pra vocês, em vez de jogar, eu trabalhava. Eu pensava em abrir o CS, pensava em abrir o LoL, eu pensava, não, mas se eu jogar 1 hora de LoL, eu tô perdendo literalmente ali, no fim do mês, mais 1.000, mais 2.000, mais 3.000 reais. Então, essa mentalidade de troca foi o que me ajudou muito a conseguir focar, né? A hora que eu trabalhava tava realmente valendo algo. Cada hora que eu passava editando vídeos, eu realmente convertia isso ali em algo visível em dinheiro, né? E a minha rotina foi basicamente aqui, igual eu expliquei no começo, de acorda, joga, escola, joga, dorme, pra basicamente acorda, trabalha, dorme. Por muito e muito tempo, tá? Obviamente, eu quero que vocês tomem cuidado com isso, né? Depois de mais ou menos aí 6 meses nessa rotina aqui de trabalho, eu tive um burnout desgraçado, né? Só que felizmente eu fui promovido ali na agência que eu trabalhava para diretor de operações da agência americana que eu trabalhava. Então eu consegui recuperar desse burnout relativamente rápido, porque daí o meu trabalho era só gerenciar as pessoas e não mais editar. Então você tem que tomar cuidado, né? Trabalhar muito, muito assim, sem parar, sem fim de semana, sem descanso, é muito ruim para sua saúde em todo aspecto possível. Mas valeu muito a pena, porque no fim daquele ano ali eu tinha faturado com essa agência por volta de 500 mil reais, contando os vídeos que eu editava e depois o meu salário como diretor e algumas edições que eu fazia a mais. E depois, 1 ano depois ali, então se passou, eu abri a minha própria agência e eu consegui fazer aí um pouco mais, 600 mil reais no próximo ano. Então aos 19 aí eu já tinha faturado 1 milhão de reais, simplesmente mudando aí a minha rotina de uma extremidade para outra, né? Então... Enquanto antes era só lazer, absurdamente o dia inteiro todo dia, depois virou só trabalho, absurdamente o dia inteiro todo dia. Mas você obviamente não precisa aí gastar 15 horas por dia, 30 dias por mês para atingir o mesmo salário que eu tinha atingido na época de 20 mil, tá? Hoje em dia tem estratégias muito melhores para conseguir uma renda de 20 mil que não vão destruir a sua saúde, tá? Então, por exemplo, hoje o valor dos mesmos cortes que eu fazia na época tá um pouquinho mais alto, são $25 por vídeo que você consegue cobrar tranquilamente. Isso são por volta aí de R$ 125, tá? Convertendo. Isso dá por volta aí de 160 vídeos por mês, é muito menos, né? Se você fizer aí vezes 45 minutos, que é uma média de tempo que leva para editar cada um, você trabalha uma média aí de 6 horas por dia em dias de semana, tá? Então uma escala 5 por 2 aí, e tira os fins de semana para você aproveitar.